Glória a Deus, o poder de uma entrega. Deixe-me lhe dizer algo. Muitas pessoas pensam erradamente, algumas pessoas até pregam isso e ensinam que não, nós não estamos mais debaixo da lei. Agora nós estamos debaixo da graça. Então não é mais para sacrificar, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Olha, não foi Deus que falou que o melhor é obedecer do que o sacrificar? Então não tem que sacrificar, não tem mais que dizimar, não tem mais que fazer boas obras. Agora é tudo debaixo da graça. O que essas pessoas não entendem é que Jesus não veio abolir a lei. Ele veio aprofundar a lei. O próprio Jesus, ele disse: não julguem que eu vim aniquilar, anular a lei. Eu vim para cumpri-la. Em Romanos 12, versículo 1, Romanos 12, versículo 1 diz assim: Romanos 12, 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não só o Novo Testamento não aboliu o sacrifício, como aumentou o sacrifício. Porque no Velho Testamento o sacrifício eram animais, eram bodes, eram touros, eram ovelhas, cabritos, carneiros. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, na Aliança da Graça, que muitos falam que anulou o sacrifício, o apóstolo Paulo diz que agora o sacrifício não é mais um animal. Quem é o sacrifício agora? O sacrifício é você mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, não como um sacrifício morto no altar, mas como um sacrifício vivo, santo, ou seja, consagrado e agradável a Deus. Agora, quando você vem à igreja sacrificar ao Senhor, quando nós estamos aqui vivendo com Jesus, nós não vamos mais trazer um bode para sacrificar, nós não vamos mais trazer uma vaca para sacrificar. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você sabe qual é o sacrifício agora? Debaixo da graça do Senhor? Aponte para ele e diga assim: o sacrifício é você. O sacrifício é você. É nós nos colocarmos no altar, oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo, não morto, vivo, santo e agradável a Deus. E a Bíblia diz que isso é o nosso culto racional. A palavra racional em grego é logiken quer dizer culto inteligente, lógico, racional. É o racional a fazer. Agora, qual é o poder de uma entrega? O que aconteceu na Bíblia com o que se ofertou a Deus? O que aconteceu na Bíblia com quem ou com o que se consagrou a Deus, se entregou a Deus? Talvez você esteja aqui e você pense assim: pastor, eu gostaria tanto de liderar uma célula, mas eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu tenho condições de liderar, eu não sei se eu tenho as habilidades. Ou talvez você esteja aqui e você diga assim: pastor, eu já pensei em desistir, entregar minha célula, eu já pensei em entregar tudo. Eu já pensei até em dizer: olha, eu não quero mais uma célula na minha casa, eu não quero mais liderar célula, eu não quero mais ter uma célula, receber uma célula na minha casa. Mas qual é o poder de uma entrega? A Bíblia diz que Isaías, isso está em Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías, ele estava no templo, como nós estamos no templo, e ele foi lá para orar. E quando ele estava orando,
ele teve uma visão de Deus. Power. Ele teve uma visão de Deus. Interessante que ele não estava em casa, ele estava no templo. É importante você congregar por causa disso. Deus está em todos os lugares, mas Deus não faz todas as coisas em todos os lugares. Deus faz coisas específicas em lugares específicos. E quando ele está ali, ele tem uma visão de Deus. Ele vê Deus sentado no alto e sublime trono, e aquele lugar se enche da glória de Deus. Ele vê Deus e ele diz: ai de mim, porque sou um homem pecador. Eu sou um homem falho, eu sou um homem pecador. E ali o Isaías, ele recebe uma visitação do anjo, e o anjo toca a boca dele com uma tenaz do altar, com fogo. E aí ele ouve uma voz de Deus dizendo assim: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Meu querido, essa pergunta ainda continua até hoje. Até hoje o Espírito Santo, até hoje Deus ainda está perguntando: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Quem vai pregar? Quem vai jejuar? Quem vai orar? Quem vai implantar células? Quem vai liderar essas células? Quem vai discipular? Quem vai pastorear? Só que Isaías, ele estava sozinho no templo, não tinha ninguém lá. Então eu imagino que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro e não tinha ninguém. Então ele mesmo se entregou a Deus. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías se entregou a Deus, e por isso o poder de uma entrega, Isaías se transformou num dos maiores profetas de toda a Bíblia. Esse é o poder de uma entrega a Deus. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Ana não podia ter filhos. Ela era casada com Eucana, e ela se desesperou, porque a outra esposa de Eucana tinha filhos. E ela se desesperou, porque naquela época uma mulher que não tivesse filhos era vista muito mal, de forma muito desprezível. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 a 11: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, homem, varão, ao Senhor o darei. Olha o que Ana está dizendo: Deus, eu não tenho filho, eu não posso gerar filhos, eu sou uma mulher estéril, mas se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado o poder de uma entrega. Ana, ela pediu um filho, e Deus está ouvindo essa oração de Ana lá no céu. E ela diz: se tu me deres um filho varão, eu ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela entregou mesmo sem receber, ela entregou aquilo que ela não tinha, ela entregou para Deus. Esse é o poder de uma entrega. Agora preste bem atenção. Quando nós entregamos algo para Deus, no caso Ana entregou uma pessoa para Deus, o filho que ela ainda não tinha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus não deu só um filho para Ana. Ana pediu um filho, ela só queria um filho, mas Deus não deu só um filho. Deus deu um dos maiores profetas de Israel. Esse é o poder de uma entrega. Tudo aquilo que nós colocamos na mão de Deus, tudo que nós colocamos na mão de Deus, Ele cuida bem, e Ele entrega maior e melhor para você. Tudo que você entregar para Deus,
tudo que você der para Deus, tudo que você e eu colocarmos no altar de Deus, Ele vai entregar de volta para você e para mim, melhor e maior. Ana pediu um filho, mas Deus não deu somente um filho, Ele deu um dos maiores profetas. Escuta o que está escrito sobre Samuel, 1 Samuel 3:19, na Nova Versão Internacional. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. A Bíblia diz em outra tradução que nenhuma das palavras que Samuel falou caiu por terra. Samuel ungiu 2 reis. Ana pediu um filho. Ela disse: se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Quando você entrega algo para Deus, há um poder na entrega. Ana entregou um filho para Deus. Deus retornou para Ana um dos maiores profetas de Israel. O que você tem entregue para Deus? O que você tem entregue para Deus? O que você tem entregado para Deus? Talvez você tenha entregado para Deus a sua oferta, os dízimos, a sua casa. Talvez você tenha entregado a sua casa para receber uma célula do Senhor ali. Esse é o poder de uma entrega. A Bíblia fala sobre um homem chamado Obed-Edom. Ele não tinha um lugar para colocar a arca da aliança, então ele ofereceu a casa dele. E quando ele entregou a casa dele para abrigar a presença de Deus, simbolicamente ele estava recebendo a igreja ali. Ele estava recebendo uma célula ali, porque a célula é a presença de Deus. Nós hoje somos a arca da aliança, amém? E quando ele recebeu a arca da aliança, a Bíblia diz que a casa dele prosperou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo que você entrega para Deus, Ele devolve maior e melhor. O que você tem entregue para Deus? Entregar significa consagrar. Entregar significa colocar sobre o altar. Esse é o poder de uma entrega. A Bíblia diz que Salomão, ele construiu um templo para Deus. O templo era magnífico. E no dia da consagração do templo, Salomão, ele se pôs em pé, no meio do povo, em cima da plataforma. Depois ele se colocou de joelhos. Você deve estar brincando? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 6, lá no final, e o início do capítulo 7. Um rei de joelhos. Gente, o rei nunca fica de joelhos. O rei nunca fica de joelhos. Você nunca vai ver um rei de joelhos diante do povo, porque ele é a autoridade máxima. Mas Salomão, ele está nesse ato, ele está dizendo: existe alguém maior que eu, existe alguém mais poderoso que eu. Israel tem um rei que é muito maior do que eu, a casa dele é mais preciosa que a minha. E Salomão dobra os joelhos e ele ora consagrando aquela casa a Deus, entregando aquele templo para Deus. Ele se ajoelha diante de todo o povo, ele faz uma entrega. Diga uma entrega, diga o poder de uma entrega. E quando ele faz essa entrega, em 2 Crônicas 7, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: assim que Salomão acabou de orar, fazendo essa entrega, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Diga o poder de uma entrega. Sabe, queridos, muitas pessoas querem a glória de Deus, querem a presença de Deus, querem receber uma colheita, mas a colheita vem com uma entrega. Quando você entrega algo para Deus, quando você coloca algo nas mãos de Jesus. Havia uma multidão de 5.000 homens e Jesus estava pregando, já era tarde. E Jesus disse: vamos alimentar essa multidão. E os apóstolos disseram: mas onde nós vamos comprar pão para alimentar essa multidão? E
E Jesus disse: vamos ver o que vocês têm. E eles voltaram e disseram: tem um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para alimentar essa multidão? Jesus disse: isso é o suficiente. Aquele garoto, ele entregou 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Diga o poder de uma entrega. Ele entregou, ele consagrou, ele santificou, ele separou, ele entregou para Deus. E quando ele entregou para Jesus, Jesus levantou, a Bíblia diz que Jesus levantou os 5 pães e os 2 peixinhos, agradeceu a Deus e disse para os apóstolos: agora vocês distribuam para a multidão. E todo mundo comeu, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, aproximadamente 15.000 pessoas. E depois de todo mundo comer, Jesus disse: recolham o que sobrou. E quantos cestos sobraram, meus irmãos? Quantos? 12 cestos. A Bíblia não diz, mas a minha pergunta para você é: o que Jesus fez com esses 12 cestos? Eu acredito que esses 12 cestos voltaram para o garoto. O garoto deu 5 pães e 2 peixinhos, mas quando isso retornou para o garoto, voltou com 12 cestos cheios da bênção de Deus. Lucas 6:38, a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Meu irmão, ninguém vence Deus no dar. Esse é o poder de uma entrega. Quando nós entregamos nossa casa para Deus, quando nós entregamos nossa família para Deus, quando nós entregamos nossa empresa para Deus, quando nós entregamos nosso casamento para Deus, quando nós entregamos nossa vida para Deus, tudo que nós entregamos para Deus, Deus devolve maior e melhor. Quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Levante sua mão. Deixa-me lhe fazer uma pergunta. Desde o dia que você se entregou nas mãos de Jesus, desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida hoje é melhor ou pior do que era antes? Quantos aqui têm uma vida melhor em Deus? Sabe por quê? Diga para a pessoa que está ao seu lado: esse é o poder de uma entrega. Você entrega um homem pecador, você entrega um homem cheio de vícios, você entrega um homem drogado e Deus retorna um homem santificado. Esse é o poder de uma entrega. O que você tem entregue para Deus? A Bíblia fala que o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, ele estava dando uma festa. E nessa festa havia prostitutas, havia concubinas. E ele achou pouco o que ele já estava fazendo. E ele mandou trazer os utensílios do templo que ele havia trazido de Jerusalém. Aquilo que estava no templo, ele havia trazido de Jerusalém para a Babilônia. E eram taças de ouro e vasilhas de ouro e de prata que foram consagradas para Deus, foram entregues para Deus. E Belsazar pegou aquilo e ele usou para colocar vinho e dar para as concubinas, e fazer uma festa e dar para as prostitutas. Naquele momento, somente o dedo, não foi nenhuma uma mão, mas o dedo escreveu na parede a sentença de Belsazar. Sabe por quê? Sabe o que significa isso? Que ninguém pode tocar naquilo que é consagrado a Deus. Meu irmão, quanto mais você se consagra, quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você entrega a sua família para Deus, quanto mais você se entrega no altar de Deus, menos o diabo pode te tocar, menos algo mal pode te tocar. Sabe por quê? Porque você está protegido por Deus. Ai de Belsazar que tocar naquilo que é consagrado a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: ai daquele que tocar em você. Ai daquele que tocar em você, meu irmão, porque você é consagrado a Deus. Quantos são consagrados ao Senhor aqui? É o poder de uma entrega. D.L. Moody, ele foi um dos maiores evangelistas do mundo, dos maiores pregadores evangelistas.
séculos atrás. Ele era americano. Ele pregou para reis. A Bíblia diz que um dia ele estava andando, ele já era crente, e ele viu uma placa, e nessa placa estava escrito: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa, de um homem totalmente entregue a Ele. Quando D.L. Moody viu essa placa, ele leu a placa, ele disse: Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser esse homem. E D.L. Moody se entregou para Deus. E quando ele se entregou para Deus, Deus pegou aquele homem comum e o transformou num dos maiores pregadores do mundo. Jesus, andando pela beira da praia, ele chamou pescadores, pecadores e pescadores, e esses homens se entregaram a Jesus. Pedro era um semi-analfabeto. Pedro, ele era iletrado. Mas sabe de uma coisa? Quando Pedro se entregou para Deus, quando Tiago se entregou para Jesus, quando João se entregou para Jesus, quando Jesus estava passando e Mateus, chamado Levi, estava na coletoria de impostos, ele disse: vem e siga-me. Mateus deixou na hora tudo aquilo e se entregou a Jesus. Jesus pegou esses homens e transformou esses homens em grandes e poderosos homens de Deus. Imagine o que Deus pode fazer com você. Imagine o que Deus pode fazer comigo, se nós nos entregarmos a Ele. Imagine o que Deus pode fazer na tua casa, se você se entregar a Ele. Kenneth Hagin, um dos grandes mestres da palavra, ele disse que nunca orou pelos filhos dele mais do que uma vez, talvez uma dúzia de vezes só. Quando eu li isso, eu pensei: mas que coisa horrível, um pai que não ora pelos filhos. Ele disse: sabe por que eu não precisei orar tantas vezes? Porque quando as crianças nasciam, quando meus filhos e os meus netos nasciam, todos eles, eu fiz com todos eles, eu pegava-os e eu os apresentava a Deus, e eu fazia uma oração de fé, e eu dizia: Deus, eu entrego esse menino ou essa menina, eu entrego essa criança para o Senhor, eu consagro essa criança ao Senhor, assim como Samuel foi consagrado, assim como Jesus foi consagrado. E eu declaro que essa criança nunca vai desviar e não vai para o inferno, ela vai para o céu. Amém, aleluia. Ele disse que ele fez essa oração com fé uma vez. Ele disse que o problema é que pessoas às vezes fazem muitas orações várias vezes, mas sem fé, e acaba anulando cada vez a oração passada. Ele disse: não, eu fiz uma oração. Quando o diabo tentava colocar na cabeça de Kenneth Hagin que o filho dele podia se desviar, ele lembrava da oração que ele tinha feito. Ele disse: não, ele não vai se desviar, porque eu já entreguei esse garoto ao Senhor. Eu já entreguei. Todos os filhos dele serviam a Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o poder de uma entrega. Digo, o poder de uma entrega. A mentora de Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, eu ouvi esse testemunho direto do Benny Hinn, ele contando de como ele estava num culto como esse, numa reunião como essa, e ele ouviu Kathryn Kuhlman, uma mulher que teve um ministério tão poderoso de curas e milagres, e ela contando como Deus começou a usá-la tremendamente. E Kathryn Kuhlman, ela disse, e Benny Hinn relata isso no testemunho dele, que Kathryn Kuhlman disse assim: Deus, eu não sei pregar. Deus, eu não sei cantar. Deus, eu não sei falar. Deus, eu não sei fazer nada. Mas se o Senhor puder usar alguém que não é nada, eu sou a primeira da fila, eu me voluntario. Deus pegou essa mulher, o poder de uma entrega. Deus pegou essa mulher, entregue a Deus. Sabe o que ele fez? Ele transformou numa das maiores pregadoras do mundo, das maiores operadoras de milagre. Deixa-me lhe dizer algo:
o que você tem hoje para oferecer a Deus? O que você pode entregar para Deus? O que você tem entregue para Deus? Hoje é uma noite de entrega. Esse lugar não é um palco, esse lugar é um altar. Sabe, talvez você esteja aqui hoje à noite e você diga assim: pastor, eu queria entregar minha célula, eu já estava decidido, pastor, estou querendo entregar o setor, estou querendo entregar a célula, eu estou querendo entregar meu ministério. Entregue sim, mas não entregue para mim, porque não fui eu que te chamei, foi Deus. Mas entrega a tua vida, entrega as tuas fraquezas, entrega as tuas lutas, entrega a tua casa. Talvez você pense: puxa, mas a minha casa é tão simples, não pode ter uma célula lá na minha casa, porque ela é muito simples. Meus irmãos, com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou 15 mil pessoas. Eu quero te convidar a você fazer uma entrega, para nós fazermos uma entrega hoje à noite. Eu quero te convidar a você ficar em pé e a você entregar. Talvez você vai querer entregar o seu salário para Jesus, não entregar dinheiro aqui, mas entregar o seu trabalho, a sua vida profissional. Talvez você vai querer entregar a sua casa para ter uma célula. Talvez você diga assim: pastor, eu estou querendo desistir, eu estou com tanta vontade de desistir. Mas aí você vem aqui à frente e você deixa sobre o altar, você entrega essa vontade de desistir e coloca sobre o altar. Esse vai ser o sacrifício. Você vai se sacrificar e dizer: eu vou continuar, mesmo com vontade de desistir, mas eu vou continuar. Mesmo talvez eu me sentindo que eu não sou capaz de liderar essa célula, mas eu vou continuar liderando. Eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ah, pastor, eu tenho vontade. Um dia alguém falou para um pastor muito conhecido, um avivalista. Um pastor estava conversando com ele e disse para ele: se eu falasse o nome dele, você ia saber. Falaram para ele, inclusive o nome dele é Dan Duque. Um missionário falou para ele: Dan Duque, eu tenho tanta vontade de entregar tudo. Dan Duque disse: é mesmo? Eu tenho vontade de desaparecer. Dan Duque disse: é mesmo? Eu tenho vontade de desistir. E Dan Duque olhou para ele e disse: é mesmo? Dan Duque olhou para ele e disse assim: então, se você puder sumir, suma. Se você puder desistir, desista. Se você puder desaparecer, desapareça. E aí Dan Duque olhou bem nos olhos daquele homem e disse assim: porque eu quero te dizer, meu irmão, que eu não consigo desistir, eu não consigo desaparecer, eu não consigo sumir. Porque todas as vezes que eu penso em sumir, que eu penso em entregar, que eu penso em desaparecer, algo dentro de mim, um fogo de Deus, a presença de Deus me vem à minha mente, o meu chamado, e eu não consigo desaparecer, eu não consigo desistir, eu não consigo sumir. Esse é o poder de uma entrega. O que você quer entregar para Deus? Hoje é uma noite de entrega. Deus vai pegar talvez aquilo que esteja pesando na sua vida. Talvez você queira dizer: Deus, eu quero te entregar a minha casa para receber uma célula. Ou talvez você diga: Deus, eu quero continuar, eu quero renovar a minha aliança de ter uma célula na minha casa, eu quero colocar a minha casa no teu altar. E você vem aqui à frente e simbolicamente você coloca isso sobre o altar. E nós vamos finalizar assim o Tadel, num altar. O que você tem que você quer entregar, que você deve entregar? Talvez é a sua própria vida. Talvez você diga assim: Deus, talvez como Catherine Kuhlman, você diga: Deus, eu não sei liderar. As pessoas pedem para eu orar na célula, mas eu não sei orar. As
As pessoas pedem para eu dar a palavra na célula, mas eu não sei. Mas Deus, a partir de hoje, eu não sei fazer nada, mas eu me coloco no teu altar. Eu me entrego como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu me coloco sobre o teu altar nessa noite, e eu te digo: Deus, usa-me, usa esse vaso de barro. A Bíblia diz que Deus, Ele usa vasos de barro, que nós temos essa glória da presença de Deus, em vasos de barro, homens imperfeitos,